gatinhas! Hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast com a Louise e com o Rafael para falarmos sobre o livro e o filme Fahrenheit 451. Então, podem se apresentar. Olá, eu sou a Louise da M10. Eu sou Rafael Gnalha da M20. Rafael e Louise, vocês gostaram do livro? Eu gostei, eu acho que é um livro muito bom e que agrega bastante coisa, por mais que ele peque em várias coisas que ele se propõe a fazer. Não, particularmente, Fahrenheit ele se encontra no meu top 5, tá? Por diversos fatores, né? Entre eles, ele ser escrito há mais de meio século, né? E ainda assim conseguir trazer elementos que, o Ray Bradbury, ele praticamente previu o futuro, né? Com coisas que estão acontecendo na atualidade. Entretanto, ele perde alguns aspectos comigo mesmo, porque eu não sou dessa leitura tão de ficção, né? Eu gosto, por exemplo, de Nietzsche, Schopenhauer, eu sou mais dessa área da filosofia. Então, em alguns aspectos ele perde comigo, mas não é culpa do livro em si, é mais gosto pessoal. E por que vocês acham que o livro pode ser considerado como uma distopia? Eu acho que por toda essa questão de ser um universo que fala sobre várias coisas que dão errado, sobre muito desse governo autoritário que prende muitas pessoas, que limita muito elas do que elas podem ou não ser ou pensar, eu acho que se enquadra muito nisso. O negócio da distopia, um dos motivos de eu gostar bastante do livro é que ele se propõe a ser uma distopia, entretanto ele não viaja muito, então ele não vai falar que ETs vieram para a Terra e destruíram tudo. Não, é uma construção que tu consegue acompanhar o raciocínio que o Bradbury ele fez. Então, foi indo, tava X aqui, foi avançando para o estado que eles chegaram. Então, é algo que, assim, para mim ganha muitos pontos nesse quesito da distopia, né? Porque ele se propõe a fazer uma sociedade que está cada vez rumo a isso. Então, uma sociedade que depende cada vez mais de gatilhos rápidos de dopamina, como ele fala no livro ali, que os livros inteiros eram resumidos em cinemas, em peças e depois em frases de dicionários. Então, é algo que traz muito pro cotidiano que a gente vive hoje em dia, né? Então, aquele negócio dos vídeos curtos que estão muito em alta. Antigamente, para tu assistir uma aula sobre um conteúdo de matemática, era primeiramente fisicamente, né, com o professor, período e tal. Depois, videoaulas de uns 30 minutos, 10, e hoje em dia um vídeo de 1 minuto apresenta todo o conteúdo. Então, nesse quesito de cortar, ele vai se perdendo muito, que é o que o livro se propõe a trazer. Uma sociedade que ela vai perdendo e querendo tudo ali no instantâneo. Então, essa questão, essa distopia, né, que fala de uma sociedade que vai emburrecendo, vamos dizer assim, é algo que, para mim, faz muito sentido, sabe? É uma construção que é plausível, sabe? Então, é por isso que, como distopia, para mim, funciona super bem. Ele consegue usar elementos que tem hoje no cotidiano, por exemplo, as telas, né, que fala, as paredes, onde a mulher dele ela interage, e dá para fazer até um paralelo com o Big Brother, né, que lá ela tem um papel de, quem que vai ficar, quem que vai sair. Então, esse papel nas novelas que ela assiste se assemelha muito a papéis de reality show hoje em dia, porque o ser humano ele tem muito isso de ter o poder, né, e ele sentir que tem alguma autoridade, alguma coisa, dá essa sensação de dopamina, enfim. Então, nesse caso, é uma distopia que tem um raciocínio lógico, interessante e plausível. Então, pra mim, show. Realmente concordo muito contigo, porque quando o livro foi escrito, né, naquela época não existia telas, né, faz mais de meio século. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais viciadas em telas, né. Parafraseando, sabe, o professor Márcio Augusto, né, de geografia aqui do colégio, essa desgraça do celular tá acabando com a humanidade. Porque... É uma praga, né? É uma praga. Porque, por exemplo, a atenção dos alunos... Tem um estudo, acho que, se não me engano, em Harvard, que fez que mesmo os melhores alunos da classe tiveram um desempenho reduzido com o uso de telas em sala, né? Então, esse negócio de telas foge muito mais do que, por exemplo, só o entretenimento, né? Que as pessoas, tem que usar o celular porque eu tô entediado. E começa a virar uma rotina. Então, tá sempre sendo bombardeado de informação, né? Sempre, tá vendo o vídeo, tá no Instagram, e aí vai, né? Então, o celular em si não foi previsto, né? Mas é a praga do século. Mas é a praga do século. Não, Márcio mesmo, certíssimo.
Mas essa dependência ao online, à conexão, à informação imediata ali, sempre com alguma informação, ele conseguiu ver com um certo olhar crítico bem antes do tempo, né? E quais as coisas que mais chamaram a atenção de vocês dois? Eu acho que a forma como, ao decorrer do livro, o pensamento do personagem principal, ele se muda conforme ele vai descobrindo novas vivências e novas opiniões sobre aquilo que ele sempre esteve acostumado. Porque ele sempre esteve acostumado com aquilo, que os livros eram errados, que atrapalhavam o prazer que a sociedade tinha. E ao decorrer do livro, como ele vai vendo as opiniões da Clarice e de outros casos, de outros senhores que ele conhece, ele muda isso, que ele começa a pensar que, nossa, talvez os livros não sejam tão ruins assim quanto o governo sempre empregou. Pode repetir a pergunta? Quais as coisas que mais chamaram a atenção no livro? Do livro, assim, não foi algo explícito, sabe? Que ele colocou, por exemplo, Montag pensou isso aqui. Não, foi algo que tu pega mais pelo contexto e daquele negócio do entre linhas, né? Que é, por exemplo, algumas questões sobre como o ser humano se comporta, né? Tipo, a questão do conhecimento seu poder, basicamente, que é algo que vai girar muito em torno do livro, porque a repulsa aos livros começa por aí, né? E também dá para fazer um paralelo com a sociedade atual, que eles começaram a encurtar o livro não por uma opressão total do governo, mas porque ele fala ali no início do livro, porque, por exemplo, pessoas se sentiam ofendidas com tal livro, daí queima aquele livro, outras com outro livro, e aí foi. E pode-se dizer que acontece algo muito parecido nos dias de hoje. Por exemplo, alguém faz, vamos dizer, um tweet que é mal interpretado por fulano, daí fulano vai lá, apaga, e vai acontecendo esse tipo de coisa, porque as pessoas têm esse negócio de cada um quer ver na sua bolha. E quando chega alguma coisa que afronta, as pessoas negam. Então, vira uma sociedade, assim, de bolhas e castas, né? Como acontece no livro. Tá todo mundo tão imerso no seu mundinho, das telas, por exemplo, que está acontecendo uma guerra no país, e eles não sabem. Não por falta de informação, mas porque eles não quiseram absorver, eles não pesquisaram. Eles estão muito bem na vidinha deles ali e eles não querem. Então, o que eu mais gosto no livro, assim, basicamente, é isso, né? Dele, não que ele deixe explícito. Por exemplo, Montag ficou ali, questionou por que ele não podia ler o livro. Mas a construção da sociedade, daquela sociedade, o que levou a sociedade a ser daquela forma, da repulsa aos livros. E é basicamente isso, né? Em suma, né? Que a senhora fala muito. Realmente, hoje em dia, as pessoas têm muito dessa alienação nas telas, essa obsessão, esse foco muito grande. E elas não precisam nem ser proibidas, né? Elas já não leem. Não precisa acontecer que nem no livro. O que está acontecendo uma perda da cultura em si, né? Por exemplo, o livro ele se torna uma coisa chata. E isso ruma muito a Fahrenheit, porque se é necessário mais, como vocês falaram, proibir o livro. Porque as pessoas preferem muito mais ficar vendo videozinho, assim, no TikTok, sei lá, do que ler um livro. O que vai agregar mais? É óbvio, com certeza, é o livro. Só que por esse negócio do imediato, que é a cultura do imediato que se criou hoje em dia, as pessoas elas buscam o prazer o mais rápido possível. Então, um livro, vamos dizer que ele é mais demorado, né? Porque a leitura e tal, você tem que parar, sentar e ler ali, é meio monótono, mas ele vai trazer algo em troca. E as pessoas não estão dispostas a pagar este preço, né? Por ter essa recompensa. Então, a alienação está acontecendo de uma forma opcional. A pessoa escolhe ser alienada, a pessoa escolhe não ser. E isso acontece de cultura, né? Quando, por exemplo, uma criança começa a chorar, os pais vão lá, em vez de falar, não, para com isso daí, eles dão no celular. Já começa desde cedo uma dependência das telas, né? Daí a pessoa começa todo dia a usar isso, enfim. E essa falta de cultura vai gerar, né, uma população, um povo, muito manipulável. Porque, como comentamos aqui no início, o negócio do saber ajuda muito no poder, né? Então, a questão de não estudar, de não ler, vai acabar, né, nessa bola de neve, vamos dizer assim, e gerar o que já aconteceu. Tinha um filósofo que ele comentava que a história ela não se repete, mas ela rima. Então, muitas coisas elas tendem a acontecer parecido, por causa de pessoas que, por exemplo, viram um exemplo, vamos dizer, de Hitler, né? Vamos pegar um exemplo bem escancarado. Hitler ele defendia as ideias malucas, né, impraticáveis, mas alguém que nunca leu sobre Hitler vai lá e pega fatos que ele fez de bom para a economia alemã. Vai pensar, Hitler foi um cara bom. Logicamente, a gente sabe que não foi, porque
porque a gente estudou, a gente entendeu o que ele fez. Mas, se alguém nunca estudou sobre isso, pega lá, alguém entrega, ah não, Hitler fez tal coisa boa para a Alemanha. A pessoa fala, bah, Hitler foi um herói. E é possível construir uma mentira apenas com verdades. Não mentindo, mas omitindo verdades. E é o grande problema, né, de não estudar. Porque daí a gente acaba virando massa de manobra. A gente acaba sendo muito sugestivo a qualquer pessoa que leu o mínimo. Acho que é isso. Sim, certo. E o que vocês acham sobre a censura da liberdade de expressão? Eu acho que todos temos o direito de expressar o que a gente acha ou não acha sobre as coisas. E a partir do momento que vem um governo querer controlar isso, eu acho que aí já começou errado, né? Porque aí foi como o Rafael disse, tem a proibição, no caso do livro, da informação e a proibição que as pessoas fazem por si mesmas. Que a partir do momento que elas não têm mais vontade de ler, elas não têm acesso à informação. Quando elas não têm acesso à informação, como ele disse, elas ficam manipuláveis, a ponto de sua liberdade ou o que elas determinam como liberdade ser controlado por uma pessoa que tem mais informação. Então eu acho que a gente tem que cuidar muito por como a gente vai se expressar e de que forma que a gente vai falar ou para quem a gente vai falar e prezar muito para não deixar que a nossa liberdade seja tomada da gente. Nessa questão da liberdade de expressão é uma questão muito delicada, né? Porque até onde a minha liberdade afeta a liberdade do outro. O que eu penso, porque o que eu penso tem que ser imposto para o outro. Então não é porque eu tenho um pensamento que eu tenho que impor ele para a Luísa. Né? Não é porque eu penso que tal coisa tem que ser de um jeito que ela tem que pensar assim também. E daí vai acontecer um conflito bem chato, vamos dizer assim. Porque daí ela vai vir com um ponto, eu vou vir com outro e a gente vai começar a debater. Isso o livro aborda muito também, naquela que eu comentei antes, que as pessoas escolheram para de ler. E o governo ele incentivou isso. Por quê? Se eu tenho um ponto e a Luísa tem outro, eu vou estudar e vou defender meu ponto. Eu vou ter argumentos e ela também vai ter. E isso vai gerar o conflito. Então a sociedade do livro, de Fahrenheit, ela tem muito isso, né? Que os livros, eles geram tristeza porque eles fazem conflitos. A partir do momento que as pessoas começam a pensar, elas começam a querer se defender. Se eu tenho uma arma para me defender, eu vou me defender. Então, se ela vir tentar impor alguma coisa sobre mim e eu consigo rebater com argumentos, eu vou começar nessa trocação. E isso vai levando a um final que, se forem pessoas civilizadas, beleza. Agora, se as pessoas tiverem um nível abaixo, assim, de senso, vamos dizer assim, pode acabar tendo uma discussão. Então, o governo, ele vai usar muito, no Fahrenheit, ele vai usar muito isso, né? Falando que livros eram prejudiciais por esse tipo de coisa. Esse livro ele foi escrito 20 anos depois da grande queima de livros da Alemanha. Inclusive, um fato muito engraçado. Nessa grande queima que teve na Alemanha, tinha um livro, não vou me recordar agora o autor em específico, mas, se não me engano, na penúltima página está escrito: o dia que esse livro for incendiado, a humanidade estará caminhando para o começo do fim. Então, algumas, vamos dizer assim, coincidências, né, que faz a gente pensar para onde é que a gente está indo. Que rumo as nossas ações estão nos levando. Esse negócio da alienação, vendo que fim vai dar pra gente, né? Esse negócio da falta de procura do livro, de querer saber do conhecimento, porque no mundo atual é muito mais fácil de adquirir conhecimento. Pô, tem Google, tem negócio de inteligência artificial, é muito fácil, tá ali, acessível. Só que parece que quanto mais perto, mais longe a gente fica. Mais interessados. É aquela questão, né? Antigamente, para tu estudar sobre história, tu tinha que ir numa biblioteca, pegar um livro, estudar, pegar um professor. Hoje em dia tu vai no YouTube, em 40 minutos tu dá craque em qualquer assunto. Ainda assim, tinha mais pessoas que iam em bibliotecas faziam do que pessoas hoje em dia fazendo. E entra muito na questão da alienação, né? Vocês viram o filme do livro? Não vi, sinceramente não tenho nem vontade de ver. Assim, na minha opinião tá certo. Porque assim, o livro é uma obra de arte, né? Tá a tríplice ali dos livros de distopias, é um dos melhores que tem. Entretanto, no filme não são abordados temas como no livro. Então tem cenas que faltam no filme. Por exemplo, não tem a questão do sabujo, que é um dos principais fatores do livro, esse negócio do sabujo e tal, que não tem no filme. Há algumas mudanças no roteiro, né? Que isso é visto em várias séries, por exemplo, Game of Thrones, né? Enquanto os caras tinham um livro pra acompanhar, a série era boa. Perdeu o livro, os roteiristas começaram a se passar na série, a série estragou. Então, pra mim, cara, o livro, ele, assim, na sua totalidade, ele é muito bom. O filme, ele perde, por exemplo, algum desenvolvimento de personagem. Por
exemplo, o Gay Montag, pra mim, é o melhor personagem, né? Que tem essa construção no livro, né? Tem essa construção dele indo de um cara que era totalmente focado, daí ele conhece a garota, ele começa, que legal, começa a se desenvolver nisso. E tem todo um desenvolvimento e tu consegue, com o livro, claro, acompanhar e o pensamento dele. Tu consegue ver como é que ele tá vivendo ali, tu consegue sentir. Tem cenas que, por exemplo, cenas no livro, vamos dizer assim, né? Tu sente muito mais do que no filme. Tem cenas que faltam no filme. Então, eu acho que é muito disso. Tem algumas mudanças também que ele faz diretamente no roteiro. Por exemplo, que eu falei dessa questão do sabujo, né? Que não tem no filme. E se perde isso. Mas, no geral, assim, é mais esse quesito dos personagens, né? Por exemplo, o Gay Montag, ele é um personagem ótimo, tá ligado? Muito massa, um dos melhores personagens de livro, assim, que eu conheço. Mas no filme, eles não souberam aprofundar tanto quanto o Ray Bradbury aprofundou no livro. Pois é, o filme tem então isso desse pobre nos personagens que nem a mulher dele mesmo aparece. Inclusive, não sei se você vai falar, tem esse paralelo entre os dois filmes, né? O mais antigo, assim, na minha opinião, é o mais completinho, que ele não tem esse desvio tão grande do roteiro quanto o último filme lançado. Porque, por exemplo, no último filme se perde muito a inocência da Clarice. Que no livro é aquela criança que ele tem aquele negócio de criança curiosa, que quer saber, quer aprender, né? Toda aquela inocência. E no filme se perde um pouco isso quando ela passa a ser mais um par romântico Montag. Então, na minha cabeça não funciona tão legal, sabe? Eu não sabia disso. Não. Não sabia dessa informação. No filme, o Montag morre, né? E no livro... Assim, ó, essa é a grande diferença entre o livro e o filme, porque no livro a gente tem o Montag, que sai de um cara que realmente seguir as ordens, e esse final do livro, de não ser condizente com o filme, dele morrer no final, deixa como se a história tivesse em aberto, sabe? Deixa a gente imaginar com aquela esperança de o que aconteceu agora, o que ele fez depois, que ele se junta à resistência lá, não vou deixa falar uma muito. porta aberta pra continuar a história. Isso, e não vai prender que, Montag morreu aqui, né? Então, na minha opinião, o filme ele peca muito nisso, dele desenvolver o personagem pra matar ele. Isso pra mim é um crime, meu. Porque assim, ó, o personagem tava tão bom, tava caminhando perfeito e ele morreu aqui. Acabou a história do personagem. É claro que daí entra naquela toda subjetividade, de que as ideais não morrer, não sei o quê. Mas ainda assim, pra quem tá assistindo, é tanto que frustrante, né? Tu vê o personagem, tá acompanhando ele e ser cortada a história ali. Então, alguns pontos, como eu já falei antes, que o filme vai perdendo essa qualidade pra mim. A Clarice também, quando me contaram que a Clarice tinha todo um plot de romance com o Montag no filme, meu Deus do céu. Porque a Clarice, ela tem toda aquela questão, toda aquela inocência de mostrar pra ele o lado bom da vida, de ser feliz. Não gostei de ter ficado sabendo que ela é toda depressiva, toda horrorosa, e o plot dela é ser o par romântico do Montag. Qual que ficou fútil, transformaram ela no filme pro único, como eu posso dizer? Papel. O único papel dela ser esse. Porque daí eles pegaram uma personagem que tinha uma lore, né, que fala de uma história gigantesca que ela afetava e reduziu, né, como tu falou, só para o par romântico. Então ela perdeu muito o sentido original dela, que era dela ser aquela faísca ali que o Montag vê, vale a pena viver, vale a pena existir. E passa a ser só uma distração, vamos dizer assim. Então, alguns pontos que o filme peca, né? Mas, aí fazendo um link agora, tem cenas do filme que são muito bem representadas, do livro que são muito bem representadas no filme. Tipo daquela senhora, que ela tinha os livros e ela optou por ser queimada com os livros, né? Que ela preferia morrer do que viver numa sociedade totalmente alienada. E não abrir mão dos valores do que ela acreditava. Não abrir mão do saber, né? Que fala que na minha opinião, a trama central desse livro é o conhecimento. E que as pessoas estão dispostas a fazer por ele ou a deixar ele. É triste, né? A gente vê um personagem que a gente acompanha todo o desenvolvimento dele perder tudo isso pra apenas ser como é que eu posso dizer? Um personagem do filme da atualidade, comum da atualidade. Eu achei bem frustrante quando assisti o filme, porque eu tinha acabado de ler o livro, acho que foi uma ou duas semanas eu tinha acabado de ler o livro. Tava naquela emoção, né? Porque o livro é muito bom, assim, a parte final do livro me conquistou. Ele, mesmo sendo um livro, ele consegue ter passar essa sensação de suspense, assim, muito grande, que no livro se perdeu muito, que no filme se perdeu muito. Então, assim, pra mim, foi extremamente frustrante. Tu tá
pilhado, vamos dizer assim, e algumas coisas mudar tão drasticamente e perder o sentido. Né? Porque eu queria ver as cenas que estavam no livro. Eu queria ver ali o negócio lá acontecendo, tudo correndo e tal, e não ter isso no filme é um pouquinho chato, né? E com tudo isso que a gente comentou então sobre o livro, vocês indicam ou não? Bom, o filme eu não olhei, então eu não posso falar com clareza se eu indico ou não. Sim. O livro, por mais de eu ter gostado bastante, de eu achar que é uma leitura muito válida para as pessoas adquirirem conhecimento e pararem para pensar um pouco no que elas vivem, no que elas falam, ou como elas geram toda a vida delas, eu acho que é um livro que não funciona para muitas pessoas, que faz muitas pessoas não pensar tanto quanto elas deveriam pensar. Então, por isso eu acho que não é um livro que vai abranger um público muito grande, mas acho que é uma leitura válida para quem quiser ter um pouco mais de consciência e parar para pensar sobre o que faz. No meu ponto de vista, assim, o filme, ele, voltando ao que eu falei antes, ele perde muito. E como é de costume já, quase toda adaptação de livro para filme, ele se perde muito. Ele sai um pouco da ordem original, né? Da ideia principal do autor do livro. Então, é claro, sempre, por favor, leia o livro, que é muito melhor que o filme. O filme, ele... se for aquele negócio, se quer estar com uma criança em casa, quer ler um filmezinho assim pra passar o tempo, pra criança não incomodar, beleza. Mas se tu quer ver a história, analisar assim, quero entender isso aqui, vai lá, lê o livro, lê mais uma vez. Esse livro é aquele tipo de livro que cada vez que tu lê, tu percebe alguma coisa a mais, tu consegue ter um olhar diferente, né? Toda vez que tu vai ver um livro vai ser diferente. Tu vai captar alguma coisa, um detalhe a mais, ou que tu deixou passar na vez que tu leu. Então, pra mim o livro assim, tem um 9 de 10, tá? Porque aquele negócio que eu falei no início de eu não ser tão simpatizante com esse tipo de livro. E o filme tem um 5 de 10. Então, assim, priorizem o livro, por favor. Tem isso, então. Quem, por exemplo, não gosta desse mundo de distopia, não adianta ler o livro, porque vai chegar na metade dele e não vai entender, vai se perder. Ou o negócio de quem lê por obrigação, né? Tu lê sem vontade atrapalha muito, né? Tu vai estar lendo ali, coisa chata, vai ler, tá na página 20, vai dormir, vai acordar, não vai nem se lembrar de nada que tu leu. Então, botar vontade, se tu quer ler, lê. Mas se não quer, também não pode ler, mas não vai agregar muita coisa. Então foi isso? Foi isso, então, bestinhas. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast aqui. É isso. Beijo. Tchau! Deus abençoe.